Bem, meus irmãos, boa noite. Então, nós hoje vamos dar continuidade, né, a essa sequência de homenagens que a nossa casa vem fazendo ao nosso mentor, professor Eurípides Barçanufo. Ao longo do mês, nós temos assistido várias palestras sobre Eurípides, enfocando diversos aspectos da vida dele, tanto nas segundas-feiras como nas quintas-feiras. Então, hoje nos cabe falar sobre um aspecto da vida de Eurípides, que é o seu apostolado mediúnico. A proposta é a gente, vou fugir um pouco das informações mais conhecidas, vamos trabalhar mais nos casos e dizem respeito à atividade mediúnica do nosso companheiro Eurípides Barçanufo, seja ele encarnado, seja ele desencarnado. Então a proposta é essa, a gente trabalhar um pouco mostrando a atividade mediúnica do nosso Eurípides. Vamos permear alguns fatos da vida dele, que já devem ser conhecidos de vocês, e vamos assim caminhando, né? Primeira coisa aí, vou adiantar aqui, ó. Isso aí é uma fotografia aérea aí, no fundo, né, da cidade de Sacramento, isso nos dias de hoje, lá onde o nosso querido professor Eurípides Barçanufo nasceu em 1880. Essas informações aí, acredito que vocês já conhecem. Filho de Hermógenes Ernesto de Araújo, que a gente chama de seu Mojico, né? E de Jerônimo Pereira de Almeida, que todo mundo sabe que é a Dona Merta. Eurípides Barçanufo nasceu no dia 1º de maio de 1880. Por isso essa série de comemorações no mês de maio, porque ele nasceu no dia 1º de maio. Um dia do trabalhador, né? Dia 1º de maio. Um dos grandes trabalhadores do Espiritismo, o apóstolo do Triângulo Mineiro, como é conhecido, nasceu em Sacramento, Minas, situado a 80 quilômetros de Uberaba. Esse título, apóstolo do Triângulo Mineiro, é apenas um dos títulos, né, que a gente atribui a Eurípides Barçanufo. Nós vamos ver que tem outros títulos. Triângulo Mineiro. Tudo bem. Para cá? Eu vou ficar na frente do João Miguel. Não? Bom, vai para lá? Tem que ficar aqui no meio? Pegou? Pegou? Então, agora eu fiquei meio deslocado aqui, mas tudo bem, vamos lá. Porque agora eu não vejo. O apóstolo do Triângulo Mineiro, porque ele nasceu numa região de Minas, né, que é a região do Triângulo Mineiro, constituído por 3 cidades: Uberaba, Uberlândia e Araxá. E até podia ter colocado o mapa aí para mostrar a vocês o Triângulo Mineiro. Essas 3 cidades, elas formam um triângulo, e Sacramento está justamente dentro desse triângulo. Aí eu pergunto a vocês, com esse nome Hermógenes Ernesto de Araújo e Jerônimo Pereira de Almeida, de onde surgiu esse nome Eurípides Barçanufo? Né? É para cá. Então tá aí, ó. Por que o nome Eurípides Barçanufo? O seu Mojico, ele tinha lá uma sistemática para dar nome aos filhos dele, né? Ele não colocava em nenhum filho o seu sobrenome, e nem o da sua esposa. Ele dava um nome próprio, diferente, completamente diferente para cada filho. E ele explicava: olha, se um dos meus filhos se tornar famoso, não trará complicações para os demais, né? Fiz isso por cautela. Eurípides era o terceiro de 15 irmãos, 7 homens, 8 mulheres, e eu fui listar o nome deles aí, porque tem gente aqui na assistência que ainda vai ser pai, vai ser mãe, né? E aí pode querer colocar no nome dos filhos algum dos nomes dos irmãos de Eurípides, tá? Então os 15 aí, ó: 7 homens, 8 mulheres. Maria Neumísia, Eulógio Natal, o Eurípides, que é o terceiro, né? Venefreda Termencília, olha, esse nome é bonito, hein? Vale a gente colocar aí. Nosso filho, na nossa netinha, olha só, Venefreda Termencília. Watercide, Watersides, Willon, Alexia Hermencília, Odulfo Ardil, Euridice Milton,
ele realmente era criativo, né? A gente não pode negar. O Heródoto ele deixou sozinho. Evi Tirania, o Milton, o Wilson, o Atteville Willman, né? Essas informações eu tirei naquele livro ali, 100 anos de Evangelho, páginas 39 e 40, né? Eu coloquei aí para a gente ver como realmente era criativo o seu Mogico ao nomear os seus diversos filhos. 15 filhos, cada um com o nome mais interessante que o outro. Mas a gente está falando de, a palestra é o apostolado mediúnico. A gente pode considerar Eurípides um apóstolo? Então, vamos ver o que significa a palavra apóstolo. E vimos que apóstolo, o termo, né, tem o sentido de enviado, né, vem do grego, né, e o sentido de enviado. Um dos seus sentidos no nosso idioma é o de defensor e divulgador de uma instituição, de uma ideologia, de um sistema de crenças. Bom, então Eurípides, ele pode ser considerado um apóstolo do espiritismo, um apóstolo da mediunidade. Ele certamente é um apóstolo porque ele, durante toda a sua vida, com seu comportamento, com as suas palavras, né, ele sempre testemunhou a doutrina espírita. Então são justos, portanto, os diversos títulos de apóstolos colocados para o nosso Eurípides. Não apenas o apóstolo do Triângulo Mineiro, que a gente já tinha falado, está ali no meio, mas o apóstolo da caridade. E nós vamos ver que Eurípides, durante toda a sua vida, ele fez a caridade, né? Ele realmente vivenciou o ensinamento de Jesus, o ensinamento cristão da caridade. Nós vamos ver que Eurípides fundou inclusive uma farmácia através da qual ele fornecia gratuitamente remédios para as pessoas carentes. Eurípides atendia gratuitamente nas regiões mais distantes de Sacramento as pessoas que necessitavam de atendimento médico, embora ele não fosse médico. E por isso ele, inclusive, teve que se submeter a um processo por exercício ilegal da medicina. É um processo que acabou não prosperando porque não se conseguiram provas suficientes, porque certamente as provas dependeriam do testemunho das pessoas beneficiadas e essas pessoas não se apresentaram. Então, ele acabou não sendo pronunciado, quer dizer, não sendo levado a julgamento e dessa forma não prosperou. Então, apóstolo da caridade, com certeza. Apóstolo de sacramento, certamente, ele foi um defensor de sacramento, tanto que ele foi um vereador de sacramento. E foi o responsável por vários projetos que impulsionaram a melhoria da vida em Sacramento. Ele foi responsável pela canalização de água, pela chegada de uma hidroelétrica que levou luz elétrica a todos os lares, matadouro público. Uma série de melhorias foram feitas durante os 6 anos em que Eurípides foi um dos vereadores de Sacramento, e por iniciativas dele, né? Nessa época, a classe política parece que tinha um compromisso maior com a população, né? Porque a gente vê, Eurípides já foi político, Bezerra de Menezes foi político. Então nós podemos notar, não apenas nos espíritas, mas nós podemos ver políticos de projeção nacional que realmente honravam o compromisso que a população honrava a confiança que a população depositava neles. Rui Barbosa, né? Então nós temos aí vários políticos desta época de Eurípides, né, para mencionar uma época, portanto, em que havia maior compromisso da classe política. Apóstolo do bem, sem dúvida, ele era profundamente comprometido com o bem. Apóstolo do Triângulo Mineiro, já falei, apóstolo do espiritismo e apóstolo da mediunidade. Então é o apóstolo da mediunidade que eu quero me concentrar essa noite, né? Porque o título do estudo é Eurípides Barços Arnulfo, o apostolado mediúnico, né? Então é isso. É nesse sentido aí que nós vamos caminhar. Eu estou inventando aí, eu estou aprendendo esse PowerPoint, já estou uns 5 anos aprendendo, mas cada vez eu vou aprendendo um pouquinho mais. A gente sabe que Eurípides não foi espírita
não nasceu em berço espírita, né? Como talvez alguns de nós aqui na casa tenhamos nascido. Os filhos do Gilson, por exemplo, nasceram em berço espírita, o Gilson da Ana, né? Porque Gilson e Ana são espíritas, a gente costuma dizer, de carteirinha, né? Já vieram também, né, de uma família espírita, principalmente a Ana, os pais também eram espíritas. O pai do Gilson, os pais do Gilson também, Gilson e Gilberto, né? Então são espíritas de carteirinha, os filhos de Gilberto também são espíritas de berço. Mas Eurípides não era assim. Eurípides, ele foi católico. E como é um espírito profundamente comprometido, sério naquilo que faz, ele foi daqueles católicos realmente defensores do catolicismo. Cristão realmente. Ele era um colaborador da paróquia, um colaborador do padre de Sacramento na época, né? Ele foi fundador de uma congregação que tinha como patrono Vicente Paulo. Então, um homem integrado com o perfil religioso da cidade, que era um perfil católico. A sua conversão se deu quando o seu tio Mariano da Cunha lhe presenteou com um livro Depois da Morte. Aquele livro de Leon Denis, né, que está para a obra de Leon Denis, assim como o Livro dos Espíritos está para a obra de Allan Kardec. É uma espécie de espinha dorsal da obra de Leon Denis. Então o nosso Eurípides, ele foi presenteado. Na verdade, o tio dele, né, ele emprestou o livro para o Eurípides. Porque toda vez que o tio dele ia visitar a casa dos pais de Eurípides, ele conversava com Eurípides sobre religião. Era o senhor Mariano. Então ele era um homem já espírita. Ele já participava de reuniões espíritas numa fazenda um pouco afastada de Sacramento, chamada Fazenda Santa Maria. Tem uma fotografia aí da Fazenda Santa Maria. Vamos ver se a próxima transparência. É o tio senhor aí. Então ele estudava o espiritismo na Fazenda Santa Maria. Ficava ali a 14 quilômetros de Sacramento. Aí, ó, a Fazenda Santa Maria está aí. Então, havia aquele debate, né, entre Eurípides, um católico fervoroso, e o tio dele, né? O tio dele que tinha dificuldade, não tinha a mesma facilidade intelectual do Eurípides. E o tio, então, como não conseguia atender a todas as curiosidades de Eurípides, disse: bom, Eurípides, vamos fazer o seguinte, ó, fica com esse livro aqui, lê, e depois a gente conversa, né? E aí Eurípides leu o livro numa noite, e no dia seguinte ele se mostrou transformado. Depois que Eurípides leu o livro Depois da Morte, ele fica realmente tocado por aquela leitura. E ele fica querendo ir conhecer o trabalho lá em Santa Maria, na Fazenda Santa Maria. Então, na sexta-feira da Paixão, de 1904, acompanhado de um amigo, José Martins Borges, ele vai assistir uma sessão espírita na Fazenda Santa Maria. Isso é uma informação do livro Eurípides, O Homem e a Missão. Vou para cá. Então, a Fazenda Santa Maria, lá mais uma tomada ali da fazenda, faz uma fotografia. Então ele vai à Fazenda Santa Maria e lá acontecem fenômenos extraordinários que eu vou já relatar para vocês. Ele fica encantado com o que vê e dias depois ele volta, assiste a nova sessão, recebe a visita de São Vicente de Paulo, uma mensagem que o convoca a assumir a sua postura de espírita. E aí começa então a transformação da vida de Eurípides. Teve essa comunicação aí, ó: meus filhos, as portas de Sacramento vão fechar-se para você. Os amigos afastar-se-ão, a própria família revoltar-se-á, mas não se importe. Proclame sempre a verdade, porque a partir desta hora, as responsabilidades do seu espírito se ampliarão ilimitadamente, diz o São Vicente Paulo na sua comunicação, convocando então Eurípides ao trabalho. Né? Então vamos ver aqui os detalhes agora. Essa reunião mediúnica, né, foi para confirmar que ele tinha
visto lá em Sacramento. Trouxe aqui alguns livros para divulgar, para ler uns trechinhos aqui para vocês. O primeiro deles é esse aí, o Apóstolo da Caridade. Então nós vamos ver aqui. Aqui começa, portanto, o apostolado mediúnico do nosso Eurípides. O Apóstolo da Caridade é um livro do Rizzini, do Jorge Rizzini. Esse aqui de baixo. Esse livro é muito interessante porque ele tem vários. Aqui estou aparecendo aí? Está tranquilo? Tá? Estou na frente da minha massa, né? A massa que não vai aparecer. Né? O Apóstolo da Caridade é do Jorge Rizzini, né? É um livro interessante, um livro antigo, é um livro clássico, tem muitos casos interessantes aqui sobre a vida de Eurípides. E essa situação aí da página Santa Maria, vale a pena a gente ler os detalhes dessa aí da Santa Maria. A sessão lá em Santa Maria, a sessão mediúnica, teve início com sentida prece feita por Delfim Pereira Júnior, que dirigiu os trabalhos. Bom, nós não dizemos muita coisa para nós. O Mariano da Cunha Júnior, que é o tio dele, né, entrou em transe e o espírito do Dr. Bezerra de Menezes disse, após cumprimentar os presentes, olha o nível dessa reunião. A reunião abre logo com Bezerra de Menezes. Né? Então, Eurípides Barçanufo, você está entre nós. Louvado seja Deus. Alegre-se, meu filho, porque sua hora é chegada. Há entre nós um espírito de alta hierarquia que deseja falar-lhe. Devo retirar. Bezerra falando que tinha um espírito de alta hierarquia. Bom, em seguida manifesta-se através de Mariano da Cunha Júnior outra entidade. Quem será? Pensou Eurípides Barçanufo. O espírito captou-lhe o pensamento. Sou o seu espírito protetor. Como se chama? Pergunta Eurípides. Em minha última existência na Terra, deram-me o nome de Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo? Pergunta Eurípides. Porque Eurípides tinha participado da fundação de uma congregação católica denominada São Vicente de Paulo. E o São Vicente de Paulo era o espírito protetor dele. Sim, diz o São Vicente de Paulo, eu e você, Eurípides, somos amigos de outras vidas, de muitas vidas. Você já foi em França eclesiástico, médico e professor, e tem agora uma missão importante a realizar no Brasil. Lendo o livro de Leon Denis, recordou ensinamentos. Sabe agora que a verdade pregada por Jesus não se encontra na doutrina católica. Pois, meu filho, apesar da Irmandade de São Vicente de Paulo ter o meu nome, afaste-se dela. É o meu primeiro conselho. Não esconda a sua nova posição religiosa. Pelo contrário, propague-a aos quatro ventos. É o meu segundo conselho. Nada temas, porque eu o assisto desde seu nascimento. Olha só que legal, hein, gente? Já pensou a gente na reunião mediúnica? Um espírito da envergadura de Vicente de Paulo se apresenta para nós e diz assim: eu sou o teu espírito protetor, estou te assistindo desde que você nasceu, né? E te convocando para o trabalho. Olha que responsabilidade. Só mesmo um espírito da envergadura de Eurípides Barçanufo para receber essa informação, essa revelação nesse momento, né? E aí o Eurípides pergunta: mas que missão eu cumprirei? Estou curioso, né? Pergunta Eurípides entre surpreso e comovido. Os espíritos do Senhor, responde Vicente Paulo, realizarão com você diversos trabalhos. A caridade, meu filho, é a nossa bandeira. O trabalho principal será o de curar, e Bezerra de Menezes o auxiliará neste setor. Tudo está planificado, e Jesus, em verdade, é quem nos dirige. Então, olha só que legal, né? Então já está anunciado para ele que ele vai receber o apoio de Vicente Paulo e vai receber o apoio de Bezerra de Menezes. Bezerra tinha desencarnado pouco antes, porque Bezerra desencarnou em 1900. Nós estamos em 1904, 1903, né? Em 1903 ele foi presenteado em 1904, na Paixão de 1904, é que ele vai lá, na Fazenda Santa Maria. Então estamos em 1904.
Então, 4 anos depois do desencarne de Bezerra, Bezerra já está se apresentando para trabalhar com a mediunidade de Eurípides Barçanufo. Bom, mas ele não acaba aí. Essa é a primeira parte da comunicação. Primeira vez que ele vai lá em Santa Maria, primeira parte é essa. Depois continua. São Vicente de Paulo retirou-se e de súbito Jason, que é outro médium, mergulhou em transe inconsciente. E o espírito protetor, falando com muita desenvoltura, exortou o amor ao próximo. A mensagem foi transmitida em francês. Em seguida, entrou em transe o caboclo Aristides. Esse caboclo Aristides, há comentários em diversos livros, de que ele realmente era uma pessoa muito iletrada, né? De muito pouca cultura, uma pessoa simplória. Mas então o caboclo Aristides, através dele, é feita uma explanação de grande beleza sobre o Sermão da Montanha. Exatamente um trecho do Evangelho que Eurípides Barçanufo até então não havia aprendido o significado mais profundo. Então vejam, meus irmãos, o nível dessa reunião inicial lá em Santa Maria. Essa reunião de Santa Maria, inclusive, gerou um livro, nós vamos falar mais à frente um pouquinho dele. Esse livro aqui, ó, Eurípides, o Médium de Jesus, né? É um livro com mensagens recebidas pelo médium Eurípides Barçanufo, então ele encarnado, nessas reuniões lá de Santa Maria, entre 1906 e 1909. Quer dizer, aqui está entre 1906 e 1909, né? Dessas reuniões. Se vocês olharem o nível das comunicações dos espíritos que vêm que estão nessa reunião, né, que estão relatados aqui no livro, Vicente Paulo, Agostinho, estou pegando aqui a ele, Hahnemann, vamos ver aqui, os mais conhecidos. Vicente Paulo está quase sempre aqui. É que ele é que abria, vamos ver aqui mais um pouquinho. O Anjo Gabriel também se comunica nessa reunião, né? Simeão, né? Simão Pedro, Cáritas, Maria, Mãe de Jesus. Olha, são realmente espíritos da mais alta envergadura, o que mostra o nível. Não, os médios são esses. O médium é Eurípides e são diversos médios, o Aristides, o Jason, né? Então são vários espíritos através de vários médios, sendo um desses médios Eurípides Barçanufo. Tá? Então está aqui, ó, quem depois quiser ver, está aí. Então vamos seguir. Onde é que eu botei? Está aqui. Então está aí, né? Então o objetivo do Eurípides ao ir a Santa Maria foi isso, foi aprofundar esses estudos, aprofundar aquela curiosidade que gerou nele o livro Depois da Morte. Esse é o colega Allan Kardec, que ele vai fundar mais tarde. Esse quadrinho ficou bonito, hein? Eurípides retorna a Sacramento, né? Faz o que o Espírito manda, desliga-se da congregação ou da Irmandade Vicente de Paulo, né, que era de influência católica, e aí acontece tudo o que o Espírito tinha previsto. Ele é mal visto, é mal entendido pelos familiares e amigos, mas ele não dá muita bola para isso, porque ele era uma pessoa determinada. Ele é uma pessoa, ele é um espírito determinado até hoje, né? Espírito ativo, persistente, e ele não se deixa cair na malha da intriga e trabalha incansavelmente. Na noite de 27 de janeiro de 1905, ele funda um grupo espírita. Um ano depois, ele está fundando um grupo espírita. Grupo Espírita Esperança e Caridade, que foi presidido por ele até o seu desencarne, em 1918, portanto, por 12 anos e 7 meses. No dia 1º de abril, ele funda o Colégio Allan Kardec, né, que está lá até hoje, em Sacramento, que já foi a Sacramento, teve a oportunidade de ver o prédio, aliás, é muito bonito, né? Essa fotografia não faz jus à beleza do prédio. O prédio realmente, pelo menos quando estive lá, estava muito bem conservado. Você deve estar ainda hoje, né, Ulisses? Você vai falar, né? Estava muito bem conservado. Então, realmente. E o grupo, então, passa a funcionar, né, num anexo ao colégio. Esse grupo espírita Esperança e Caridade.
Tá legal? Vamos lá então, vamos seguir. Opa. Então é isso. Mais uma vez aí a Fazenda Santa Maria, vários tomaram, né? Sob a orientação do Bezerra, ele também vai, um tempo depois, ele vai fundar a farmácia Esperança e Caridade. Vai contar com um laboratório que funciona ao seu lado. E nenhuma de suas atividades ele visava o retorno pecuniário. Ele não recebia por todo esse trabalho que ele realizava. Alma elevada compreendia que a linguagem universal chama-se fraternidade. Né? Continua até hoje nos transmitindo isso. Bom, o livro é esse aí, ó. O Método de Jesus. Aí a capa está ampliada, o pessoal que está lá atrás talvez não esse vídeo. Então está aí, o que eu tinha falado está relatado aí mais uma vez. Bom, agora vamos ver. Depois disso tudo começam os fenômenos mediúnicos na vida de Eurípides. Um fenômeno muito conhecido está nesse livro, A Vida Escreve. Outro clássico da doutrina espírita. Né? Um livrinho, não sei se a capa mudou, mas é um livro escrito pelo espírito Hilário Silva. Tem várias histórias muito interessantes, muito elucidativas, de elevada moral. É um livro para quem não conhece, vale a pena conhecer. A Vida Escreve, de Hilário Silva. Né? São dois livros, Almas em Espírito e A Vida Escreve, no mesmo sentido. Psicografado por Valdo Vieira e por Francisco Cante Xavier. Primeira metade do livro por Valdo Vieira, segunda metade pelo Chico Xavier. Aproximadamente 28 mensagens em cada uma das partes. Essa mensagem, a visão de Eurípides, é uma das últimas, é a 27ª da segunda parte, foi psicografada pelo Chico. Conta um episódio da vida de Eurípides que até explica a determinação de Eurípides em fazer a caridade. Diz assim, ó: começar Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade, Hilário Silva chama Eurípides o apóstolo da mediunidade, em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando certa noite viu a si próprio em prodigiosa volitação. Né? O espírito, quando se desdobra, ele se vê fora do corpo, como se estivesse volitando, né? Flutuando. Embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém num torvelinho de amor, subia sempre. Queria parar e descer, reaver o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Respirava outro ambiente, envergava a forma leve, respirando num oceano de ar mais leve ainda. Viajou, a maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu em campina verdejante. Reparava na formosa paisagem, quando não longe avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que parou trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os tempos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto, quando adquiriu coragem, ergueu os olhos humilde e viu que Jesus também chorava. Traspassado de súbito sofrimento, por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse confortar o amigo sublime, confortar Jesus, afagar-lhe as mãos, ou tirar-se a maneira de um cão leal aos seus pés. Mas estava com que chumbado ao solo estranho. Recordou os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas, que até hoje na terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Dessa linha de pensamento não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras?
O interpelado não respondeu, mas desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: choras pelos descrentes do mundo? Em levado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe respondia agora ao olhar. E após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Né? Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não praticam. Eurípides não saberia descrever o que se passou então. Como se caísse em profunda assombro ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu e acordou um pouco de carne. Era madrugada. Levantou-se e não mais dormiu. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou os seus necessitados e aos doentes, sem repouso sequer um dia, servindo até a morte. Essa história, né, pode explicar essa determinação de Eurípides. A rotina, por exemplo, da farmácia Esperança e Caridade era uma rotina que se iniciava às 4 horas da manhã. Então vamos ver que Eurípides, ele aviava 1000 receitas por dia. Cá, entre nós, eu achei esse número um pouco exagerado, né? Porque a população de Sacramento, nessa época, eu não sei, não devia ser tão grande assim. 1000 receitas por dia é muita receita, mas tudo bem, o livro diz que são 1000 receitas por dia. Tá? Então, uma quantidade enorme de receitas que Eurípides aviava, de remédios que ele disponibilizava para as pessoas carentes, tá? De atendimentos que ele fazia, muitas vezes desdobrado, como aconteceu nesse caso, em que ele está diante de Jesus. Então Eurípides realmente foi um trabalhador incansável durante toda a sua vida. Tá? Bem, o médico receitista, o que a gente pode falar desse médico receitista? Né? Ele psicografava prescrições do Espírito Bezerra de Menezes, que havia um compromisso dos dois de trabalharem juntos. Nos lindos casos da mediunidade de Eurípides, outro livro aqui, ó, esse livro aqui é um livro com histórias que foram reunidas por pessoas que obtiveram essa história de suas famílias respectivas, pessoas que conviveram com Eurípides e passaram, né, essas histórias familiares de pai para filho. E aí um dia fizeram lá em Sacramento uma pesquisa, esse livro é fruto de uma pesquisa, e solicitaram que diversas famílias tradicionais de Sacramento trouxessem casos de Eurípides. E esses casos que foram apresentados resultaram nesse livro, Lindos Casos da Mediunidade de Eurípides. Nesse lindo caso da Mediunidade de Eurípides, fala dessa parceria de Eurípides com Bezerra. É aqui que fala das 1000 receitas por dia. Né? Olha aqui, ó. Todos os dias, bom, vamos ver aqui, o trecho é grande, né, o relógio fala mais rápido do que eu falo, aí isso que é complicado. Então, várias pessoas de fora e da cidade contam que Eurípides surpreendera alta noite quando o procuravam com um pedido urgente. E ele já lhes apresentava medicamento a que invariavelmente fazia acompanhar desta recomendação. Então, quando a pessoa ia procurar Eurípides, muitas vezes o remédio já estava pronto, esperando a pessoa. Vai depressa, meu amigo, doença não espera. O portador corria levando o remédio e a certeza de que Eurípides estivera em contato com os espíritos da bondade antes de sua chegada. Assim também era Bezerra de Menezes, companheiro de Eurípides, um colaborador eficientíssimo naquela tarefa excepcional, que desgranjou, de certo modo, luminosa folha de serviço na Serra do Bem. O generoso médico dos pobres, Bezerra, né, manifestava-se a Eurípides por diferentes modalidades, de acordo com as circunstâncias. Quando os centros nervosos de Eurípides pressentiam-se do desgaste de energias e o processo da intuição tornava-se difícil, Bezerra usava-lhe a faculdade mecânica. Então, quando Eurípides começava a ficar cansado e a intuição dele já não correspondia à necessidade de Bezerra se valia de outra faculdade mediúnica de Eurípides, que era a faculdade de psicografia mecânica, né? Então ele psicografava mecanicamente as receitas de Bezerra.
Por fim, quando o volume do receituário exigia maiores parcelas de rapidez, o magnífico colaborador desdobrava-se diante dos olhos espirituais do médium uma tela branca onde apareciam as receitas solicitadas. Então, uma outra faculdade de Eurípides, Bezerra fazia aparecer diante dele uma tela branca com a receita que Eurípides tinha que escrever. É fantástico, né? Eurípides atuava também como cirurgião e parteiro. Centenas de intervenções foram realizadas por Bezerra de Menezes pelas mãos do médium. Nenhum caso se perdera, por mais grave que se afigurasse. Muitas vezes Eurípides recuara ante um caso mais delicado, temeroso de um possível fracasso. Bezerra então falava-lhe com energia, afirmando-lhe que tudo correria bem. E assim acontecia sempre. Então essa era a parceria de Eurípides com Bezerra. Eurípides era o médico, Bezerra era o médico, né? Então era assim que funcionava. Então essa passagem aí do nosso querido, essa parceria. O Apóstolo da Caridade, mais uma vez isso aqui, nas páginas 75 seguintes, esse livro aqui é cheio de casos. Quem quiser conhecer casos de Eurípides, tem que adquirir esse livro e vai se impressionar, porque são muitos casos realmente, né? Aquele transe em sala de aula que praticamente todos os expositores que falam da vida de Eurípides costumam contar, eu não vou fugir à regra, né? Vou contar mais uma vez, está nesse livro aqui, O Apóstolo da Caridade. Certa vez, disse Eurípides Barçanufo, sorrindo após o transe durante uma aula: prestem atenção, acabo de estar em uma residência atrás da igreja do Rosário, fazendo um parto difícil. O marido não sabe que já é pai e está a caminho daqui. Vem a cavalo e com roupa de montaria. Ele está neste momento apeando em frente ao colégio. Vai agora subir os degraus da escada. Quando ele entrar na sala, os senhores devem ficar de pé e depois sentar. Atenção, ele vai entrar. Eurípides falava tudo para os alunos, né? E o homem com chapéu e roupa de montaria entrou muito aflito, pedindo a Eurípides Barçanufo que fosse urgentemente fazer o parto, pois a mulher estava passando mal. Acalme-se, respondeu o médium sorrindo. Fiz o parto há 5 minutos atrás. Não é possível, senhor Eurípides. Há 5 minutos atrás eu teria visto o senhor pelo caminho. O senhor não me viu porque fui em espírito. Mas eu vi o senhor. Pode voltar para casa. Mas eu vi o senhor. Pode voltar para sua casa sossegado. A menina que nasceu é bonita e forte. O homem, porém, duvidou. E temendo pela vida da mulher, levou o Eurípides Barçanufo. Dessa altura, a força, né? A parturiente com a filhinha deitada ao lado, ao ver o médico, exclamou: o senhor não precisava vir de novo, senhor Eurípides. Eu e o bebê estamos passando bem. Eurípides então regressou rápido ao colégio para continuar a aula interrompida. Então, essa é a mediunidade de Eurípides. A gente vai contando esses casos, né, para que vocês que talvez não conheçam tanto da vida de Eurípides, nós não conhecemos tanto assim também, mas a gente conhece um pouquinho mais, porque a gente já está um pouquinho mais de tempo lendo sobre a vida dele, né, porque a gente admira tanto essa personalidade, porque a gente ama tanto esse professor querido de todos nós, né, que nos aceita aqui como trabalhadores nesta casa que é orientada por ele, né, desde a sua fundação. Então, esses casos, né, mostram a extraordinária personalidade que foi Eurípides Barçanufo, o extraordinário espírito que ele é até hoje, né? Olha só mais um caso desse livro aqui. Um outro caso, não menos notável, nos foi relatado pela própria irmã de Eurípides Barçanufo, a senhora Dalides Milan da Cunha, esposa de José Rezende da Cunha. Contou-nos ela que estava grávida e passava mal, quando Eurípides Barçanufo, no colégio Allan Kardec, recebe o seguinte aviso telepático, enviado pelo Dr. Bezerra de Menezes: vá à casa de sua irmã Edalides, a vida dela está em perigo. O médium encerrou mais cedo a aula e foi vê-la. Encontrou-a prostrada e contou. Contou-lhe então o ocorrido no colégio e acrescentou em semi-transe mediúnico:
Agora o doutor Bezerra está me informando que a senhora necessita com urgência de uma intervenção obstétrica. Olha o formalismo que eu digo, falando para a irmã, a senhora precisa de uma intervenção obstétrica. Realmente tem hoje muita dor, mas é proveniente da gravidez, isso é normal. Não é normal, diz Eurípides. O doutor Bezerra se propõe a retirar a criança que está morta. Está morta há dias dentro do seu ventre. Não podemos perder um minuto mais. A senhora Dalides fica estarrecida com a notícia. A criança já havia completado 6 meses. Com ela morta, sua vida corre perigo, insiste Eurípides Passanova. A senhora Dalides olhou o irmão mediunizado, fez uma prece e autorizou a operação. Eurípides, então, sem empregar anestesia material, mas usando o instrumental precário, retirou a criança já em estado de putrefação, né? Sob a orientação de Bezerra, certamente Bezerra nesse momento, né? Toma o corpo de Eurípides e faz a intervenção. Tá? A desencarnação de Eurípides também é um momento em que as faculdades de Eurípides se fazem presente. Nesse Aporte da Caridade, na página 123, vários livros falam da desencarnação, mas nesse aqui eu escolhi porque ele faz uma associação, né, dessa faculdade mediúnica de Eurípides, que em meados de 1918, o Eurípides tem uma visão premonitória do célebre Tratado de Versalhes, aquele que põe fim à Primeira Grande Guerra, né? Nesse mesmo dia, no entanto, verificou-se como é outro fenômeno. Quem diz é o seu irmão Milton Wilson. Nesta oportunidade, comunicou aos familiares e alguns confrades que o espírito lhe segredara que uma grande pedra do céu cairia sobre o edifício do Colégio Allan Kardec no primeiro dia de novembro de 1918. Ele interpretou este aviso como sendo a data de sua desencarnação. Então, o Eurípides tem, em outubro de 1918, em outubro, quer dizer, um pouquinho antes de novembro, meados de outubro de 1918, ele tem essa visão premonitória, né, do Tratado de Versalhes. Naquela época as notícias levavam tempo para chegar aqui no Brasil, né? Quer dizer, o tratado estava sendo assinado lá em Versalhes, na França, ia levar um tempo para chegar no Brasil, e o Eurípides já estava dizendo que o tratado tinha sido assinado, porque ele tinha tido essa visão. E Eurípides também tem a visão, tem essa premonição de que alguma coisa importante ia acontecer, atingindo o Colégio Allan Kardec no dia 1º de novembro, e ele já fica sabendo que vai ser o seu desencarne. Eurípides tinha então 38 anos de idade e gozava de saúde, né? Mas em 1918 chegou aqui no Brasil aquela gripe espanhola, né, que ceifou muitas vidas. Eurípides foi contaminado pelo vírus e acabou desencarnando, né, no dia 1º de novembro de 1918. O apóstolo, mesmo contaminado, mesmo febril, né, continuou no leito assistido por sua mãe, Dona Meca, que também se encontrava gripada. Eurípides então lhe disse, respirando com dificuldade: se tiver que fechar a farmácia, feche-a, mas não o colégio. Desejo que meu corpo seja enterrado em sepultura rasa, que o caixão seja comum e vista o meu corpo com roupa velha. Sua mãe, em lágrimas, beijou-lhe a face, concordando, e veio para a sala onde foi amparada pelo seu Mogico. Mogico é o pai, né? Enquanto o filho, muito amado, ressonava. Dona Meca, então, minutos depois, ouviu o espírito do doutor Bezerra dizer: vá ao quarto ver seu filho, ele está se desprendendo. Ela foi, pôs a mão na cabeça de Eurípides e o apóstolo desencarnou, né? Então é assim que o nosso companheiro desencarna às 6 horas do dia 1º de novembro de 1918, cumprindo a profecia, a premonição que ele mesmo tinha tido, né? Bem, acabou o seu Eurípides? Não, ainda temos 5 minutos, ainda dá para falar um pouquinho mais, né? Desencarnou em 1º de novembro de 1918, né? Deixou história, mas no plano espiritual continua sendo um dos maiores missionários que eu tive. Então vamos lá ver Eurípides no plano espiritual. Então temos diversas mensagens de Eurípides. Aqui eu vou ser mais breve.
Vou citar apenas trechos de mensagens. Esse meu livro aqui já está desmontando todo, porque é um livro, já mudou a capa, isso eu tenho certeza que mudou a capa. O Espírito da Verdade. É um livro psicografado por Paulo Vieira e Chico Xavier, né, que comenta passagens do Evangelho com o Espiritismo. Os capítulos do Evangelho com o Espiritismo. Não mudou, não. Mudou, já tem uma capa nova. Vira outra vez. Não, eu tenho ele, a gente usa no já está velho também, está igual o meu. Não sei se está igual o meu, né? Não, sim. Mas já tem uma capa nova, eu já tenho de capa nova. Por isso que eu estou afirmando que tem de capa nova Está aí. muito vendido. Tem de capa nova aí, com a nova diagramação e tudo mais. Mas olha só, tem 3 mensagens de Eurípides aqui. Uma delas em plena Era Nova. Eurípides, do plano espiritual, ele continua chamando a gente para trabalhar. Olha aqui, em plena Era Nova. O comentário é o capítulo 18, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Irmãos, sede vencedores, só o finalzinho. Sede vencedores da rotina escravizante. Esse vale para todo mundo, né? Acho que a gente se deixa levar por uma rotina no dia a dia, né? Não sei se eu sou vítima ou se eu sou autor da rotina, né? Não sei se eu sou autor ou vítima, mas que a rotina está na minha vida, está. Deve estar na vida de muita gente aqui também, né? Em cada dia, ele fala, sede os vencedores da rotina escravizante. Tem que combater isso. Em cada dia renasce a luz de uma nova vida, e com a morte somente morrem as ilusões. O Espírito deve ser conhecido por suas obras. É necessário viver e servir. É necessário viver, meus irmãos, e ser mais do que pó. Olha a profundidade dessa mensagem. Eurípides Barçarroco, né? Ele assina Eurípides Barçarroco. Então, nós temos que sair da rotina. Nós temos que obrar, né? Nós temos que produzir obras. Nós temos que ser mais do que o pó. O pó é a vida material. Quando nós desencarnarmos, né, o nosso corpo vai virar pó. O que somos nós? O corpo ou o espírito? Então nós temos que trabalhar. Eurípides nos mandando trabalhar. Essa mensagem aqui. Em outra mensagem, lá na frente, essa aqui é a mensagem 86, os novos samaritanos, né? Uma alusão àquela passagem do Evangelho, do samaritano que socorre o caído na estrada, né? Diz assim, ó: construindo bem sem alarde no sublime anonimato do amor fraterno, os espíritas podem e devem ser os novos samaritanos em plena vida de hoje, né? Então nós temos o dever de fazer o bem, de praticar a caridade. É o que a mensagem inicial nos fala, que a gente não se deve levar pelos argumentos facciosos de que devemos nos afastar do trabalho no bem, e devemos deixar o trabalho do bem para ser realizado pelo governo. Não, nós temos o compromisso de fazer esse trabalho, porque nós somos, como nos mostra o livro de Barçarroco, os novos samaritanos. Embora humildes e pequeninos, mas convictos de que desfrutamos a eternidade, na qual já podemos viver felizes, sigamos a Jesus, o excelso timoneiro, acompanhando a marcha gloriosa de senhores de luta, em que porfiam incansavelmente os nossos benfeitores abnegados, os espíritos de escola. Eurípides Barçarroco. 2 mensagens de Eurípides aqui, e muitas outras mensagens de Eurípides, né, vindas do plano espiritual. Esse livro aqui, ó, Eurípides, o Espírito e Compromisso, em várias mensagens do Espírito, né? Eurípides Barçarroco, Corina Novelino, vamos ver quem mais aqui, vários espíritos. Não era isso que eu queria mostrar, não. Tem outro, e nessa confusão eu acabei não trazendo. Esse aqui é da Corina Novelino, mas tem um outro livro com a capa parecida com essa aqui, em que existem várias mensagens de Eurípides por vários velhos. Né? Seguindo aqui, nosso roteiro, já estamos chegando ao final, um pouquinho mais de paciência, né? A Corina Novelino, ela também nos traz mensagem de Eurípides. Uma das mensagens está no Espírito e o Compromisso, é esse aqui, página 121, vamos ver o que ela fala aqui. É uma mensagem de 14 de abril de 55. E aí o Eurípides diz assim: o nosso dever é promover o despertamento dos corações para Deus.
exemplificar os princípios salvadores que iluminam o nosso entendimento. Eis o dever imediato de nossos espíritos. Somos os servos da última hora, sobre quem recaem os olhares perquiridores dos trabalhos da primeira hora. Estes precisam ver e sentir a existência dos ideais que esposamos, das lentes do vosso exemplo. Busquemos o amparo constante do Mestre na oração e na vigilância. Então, Eurípides nos conclamando, portanto, ao trabalho. Depois eu coloquei um trechinho um pouco maior aí, para vocês também lerem um pouquinho, né? É do livro A Grande Espera, também do Espírito Eurípides Passanufo, psicografado pela Corina. Esse acho que a capa continua bem. Deus já está velho, mas a capa é essa mesmo. Esse livro é extraordinário, né? Porque ele narra uma encarnação de Eurípides. Ele mesmo narra uma encarnação dele. Como Marcos, um jovem que viveu lá na época de Jesus. Viveu dentre os essênios, numa chácara chamada Chácara das Flores. Ele nessa época já começa a manipular as plantas, né, para fazer curas. Os essênios da época viviam à espera da grande luz que viria a ser Jesus, né? Então Marcos, ele conhece Jesus, quando Jesus visita os essênios. No livro aqui tem um trecho que fala da visita de Jesus, e ele se torna já seguidor de Jesus nessa época e acaba sendo condenado à morte, flagelado e morto na fogueira. Então, eu vou me abster de ler, porque já está muito em cima da hora, mas quem quiser depois, está aqui o livro à disposição, deve ter na livraria também, momentos lá desse encontro de Marcos e dos essênios com o nosso Mestre Jesus. O Divaldo também tem várias mensagens psicografadas várias mensagens de Eurípides psicografadas por ele. Uma delas é essa aqui, do livro Sol de Esperança, de diversos espíritos, um deles é Eurípides, é uma mensagem de 1970. Diz assim Eurípides: Espíritas, sois o sal da terra, estais no portal da luz, vencei-o penetrando-lhe a aduana. Jesus é o caminho, a doutrina espírita é o estímulo para a jornada pela rota, o Evangelho é a porta, a codificação cartesiana é a chave, Jesus é o apelo, a doutrina é o instrumento que nos traz outra vez. Marchemos amando, vivificados pelo elixir que flui do dever puro e santo, e fascinados pelo estímulo contínuo da mensagem sublime e consoladora do Evangelho vivo e atuante, não desanimemos nem receemos nunca. Segui a paz com todos e aquela santificação sem a qual ninguém verá ao Senhor, proclamou Paulo aos Hebreus. Reuni os joelhos desconjuntados e marchai resolutos, prosseguiu conclamando: Espíritas, meus irmãos, amai, servi, pregai e vivei a doutrina do Cristo no altar de vossas vidas, para que em breve já não sejais vós a viver, mas o Cristo vivendo em vós. Né? Bacana esse final. Mensagem então de Eurípides através do Divaldo. Nosso Eurípides participou também da fundação da casa, quando ele se apresenta aos fundadores da casa, aos futuros fundadores, se dizendo disposto a ser o mentor da casa, se assim eles o quisessem, né? E a casa então é fundada. E esse ano completou 47 anos de fundação, né? 47 anos da fundação. Então Eurípides esteve presente na fundação da casa. Ele está presente em vários momentos das atividades da nossa casa. Nos encontros de Eurípides tem sido registrado em várias oportunidades a presença dele aqui, entrando no salão, né? Momentos que todo mundo se sente emocionado, se sente realmente tocado pela presença de um espírito de tão alta envergadura aqui no meio de nós. Para encerrar, né, falar um pouquinho também do trabalho que Eurípides tem hoje no mundo espiritual, que é o trabalho junto ao Sanatório Esperança, né? Sanatório Esperança, isso é uma revelação que está nesse livro, Tormentos da Obsessão, de Manuel Floriano Miranda. Os
psicografado pelo nosso Divaldo Pereira Franco também, né? Lá na página 31 e 32, nós temos a notícia de que Eurípides, diante da massa imensa de desesperadas, compadecido, buscou o apoio dos benfeitores mais altos para que conduzisse a Jesus uma proposta sua, caracterizada pelo interesse de edificação do nosocômio, quer dizer, um hospital, né, espiritual, especializado em loucura para aqueles que desequilíbrio apresentassem após a morte do corpo físico. E que também serviria de escola viva, como igualmente laboratório, para a preparação das suas reencarnações futuras em estado menos doloroso e com possibilidades mais seguras de recuperação, né? E esse é o Sanatório Esperança, que está no mundo espiritual, é dirigido pelo nosso querido Eurípides Passanufo. Eu recomendo a leitura desse livro, né? Embora não seja do Chico, mas do Manuel Flamengo Miranda, mas ele é muito instrutivo, inclusive para nós médiuns. Tem várias passagens interessantes e dizem respeito às nossas atividades mediúnicas, né? Então é isso, meus irmãos. Essa é a vida do nosso querido Eurípides Passanufo. E proponho para nós encerrarmos o nosso encontro. Dessa vez eu botei a letra para ajudar o coral aí, para todo mundo cantar, né? Vamos cantar a canção de Eurípides. Acho que a gente pode cantar todo mundo junto. A gente vai passando aí a letra. Vou tentar seguir o coral, os botõezinhos aqui. E vamos prestar essa homenagem final aí, do dia de hoje, pelo menos, ao nosso querido amigo, ao nosso querido mestre, ao nosso querido mentor, nosso professor de passado. Tá? Brilhante como